Aqui, pronto, está gravando. E você está me vendo bem nas duas câmeras? Estou te vendo bem nas duas. Então tá. Então tá bom. Deixa eu agora ver como é que está lá no Facebook a transmissão. Que coisa ao vivo é assim mesmo, gente. Tá, estou aqui. Deixa eu pegar aqui no nosso... a nossa página dos trançaberes, porque aí eu consigo ver o comentário do pessoal. Tá bom, tá aqui. Beleza. Duda, então olha só, gente. Podemos começar? Vamos começar. A Duda chegou no nosso grupo de estudo há cerca de 5 anos atrás e os trançaberes nunca mais foram os mesmos. A gente sempre teve um propósito de colocar os trançaberes como a transdisciplinaridade na vida, de forma que isso possa atingir a vida das pessoas, de forma que isso possa ser expressa aqui e agora, mudando a forma como uma pessoa encara o mundo, a sua vida, as suas relações. Como tem uma grande carga conceitual, há uma tendência a essa apreensão ficar um pouco mais para o lado racional e tal. E a Duda conseguiu apreender os trançaberes, expressar os trançaberes de uma forma muito vital, muito potente. E é sobre isso que a gente vai conversar isso hoje. Então, Duda, diga lá, como é que foi a sua entrada aí nos trançaberes? Então, gente, boa noite. É um prazer, né, estar aqui com o Nelson. Como ele falou, eu já venho acompanhando aí esse projeto há mais ou menos 5 anos, acho que até um pouquinho mais, né? E de fato foi algo que transformou a minha vida para sempre, assim, né? Então a gente resolveu fazer um bate-bola aqui, né? Também um pouco para compartilhar isso com vocês, né? Que é uma coisa que eu tenho vivido e que tem feito grandes mudanças na minha vida, né? E a gente acha que, pelo menos eu, né? Para mim, poder compartilhar isso, ter esse espaço, né? E ter essa possibilidade é uma alegria, sem dúvida nenhuma, né? Então, antes de mais nada, muito obrigada. E, na verdade, assim, gente, os Três Saberes foi uma indicação de uma grande amiga que me dava aula de filosofia na época, e ela precisou, enfim, ela viajou, ela era uma professora, minha amiga querida, e ela me indicou esse grupo de estudo que estava começando lá no Catete, lá no Rio, numa casa, e falou, Duda, acho que você vai gostar. E aí eu fui lá sem ter a menor ideia, né, do que ia ser, só sabia que ia ser um grupo de estudo de filosofia, e eu tinha uma expectativa de que ia ser aquele grupo, como eu já tinha acompanhado alguns, aquela coisa meio faculdade, né, assim, você vai, pega um autor, estuda aquele autor, discute algumas coisas né, e você fica você vai aprendendo, né, você vai tendo algum nível de conhecimento, e talvez aquilo pudesse me levar para algum lugar, né? Mas, enfim, de maior conhecimento. E como a gente vem, desde que a gente é pequena no colégio, a gente vai fazendo assim, né? E faz uma prova para ver se você sabe passar, ou, né? Se você passou ali ou não, né? Se você teve uma retenção daquele conhecimento ou não, e passa para o próximo, e vai para o próximo passo. E assim a gente vai ao longo da vida. Então, para mim, era um grupo de estudo a mais, que eu ia ter mais um conhecimento, talvez tivesse uma prova, nem sabia se eu ia ter ali algum documento que eu precisasse entregar no final, e depois dali eu ia saber mais, né? E aí a gente tem a primeira aula, né? E aí o Nelson vem
e fala, traz a ementa, né, o que vai ser esse trabalho, e ele explica que vai ser o trabalho a respeito do livro dele. E o livro dele o título chama-se A Ontologia Onírica. E aí eu falei, bom, eu devo estar na aula errada, eu devo estar no grupo errado, porque eu não tinha nem compreensão do que era o nome do livro, né? Eu não sabia nem o que era ontologia, e onírica eu tinha uma ideia de que tinha alguma coisa a ver com sonho, mas eu falei, gente, eu não vim estudar sonho, eu até adoro, quero fazer outros cursos, mas não vim aqui estudar sonho, eu vim aqui estudar filosofia. E aí eu cheguei no final, né, do primeiro dia, falei, olha, muito prazer, Nelson, você realmente é um cara incrível, muito inteligente, mas assim, eu acho que eu estou no grupo errado, eu não vim da filosofia, meu caminho acadêmico foi outro, e eu não sei nem o que significa o título do seu livro, então eu não vou poder acompanhar as aulas. E aí o Nelson, com muito carinho, né, muito educadamente, né, olhou para mim e falou, bom, vem na próxima aula, vem com calma, vamos, dá um tempinho, né, vamos ver se você, né, compreende o que a gente está querendo dizer aqui com calma. E aqui, e eu reforço muito esse momento, porque foi ali que eu comecei a entender o que era um processo de aprendizagem que quebrava uma barreira, né? E que vem quebrando barreiras até hoje, né? Um dos motivos de eu ter ido trabalhar, inclusive, no mundo educacional é isso, né? Porque eu comecei a ter uma nova relação com a educação. O que é uma nova relação com o conhecimento. E os três saberes, na verdade, ele desconstrói, né, qualquer compreensão, entendimento que você tenha de disciplina. Porque a grande questão ali era você lidar com os saberes, entender o saber a priori, antes dele virar disciplina. E que disciplina não faz sentido nenhum, porque os saberes eles confluem. Então, foi uma quebra, assim, já de primeira, né? No primeiro momento. Como assim eu posso ter acesso a um nível, né, de temas como, ligados à filosofia, à arte, à política, né, às ciências, sem eu ter tido nenhum entendimento a priori disso, sem eu ter estudado isso antes, e mais ainda, eu poder dançar com esses conteúdos sem aquela obrigatoriedade, né, do conhecimento, sem precisar da prova, sem ter aquela obrigação, sem ter aquela retenção, né? E aí a retenção do conhecimento virou uma apreensão, uma modulação desse conhecimento, né? E de como isso estava aplicado à minha vida. Então, eu chegava nas aulas e eu não entendia, gente, nada, mas eu amava. Aliás, né, Nelson? Vamos já fazer um adendo aqui. Essa é uma frase que a gente escuta direto, assim, né? Que eu depois apresentei para vários amigos, a gente fez um grupo de estudo aqui em São Paulo, e eu falava direto. As pessoas falam muito, né? Nossa, adorei. Olha, não entendi nada, mas amei. Mas então, o que é isso, né? O que é esse não entendi nada, mas amei? Né? E como é que desse não entendi nada, você vai entendendo alguma coisa? E aí, gente, assim, eu fico muito empolgada, porque é uma coisa que é muito libertadora, porque depois de um tempo, né, depois de um processo, você começa a compreender que você tem uma liberdade com relação a esses conceitos, a esse conhecimento, que você pode fazer essa dança com esse conhecimento e que você pode aprender para a sua vida, né, para o seu dia a dia e criar o seu próprio caminho. Então, os três saberes, ele tem esse convite dessa cocriação no processo de aprendizagem, mesmo, né, a full, assim, né? Você está ali, você experimenta aquilo, né, visceralmente, e você consegue, e você vê
transformações reais na sua vida, né? Então, assim, num resumo muito rápido, é isso que vem acontecendo comigo ao longo desses 5 anos. E que esse transsaber e essa nova relação com o conhecimento me trouxe um vocabulário e um repertório muito mais aproximado ao que eu sentia e que eu não conseguia, de alguma maneira, traduzir ou me comunicar, né? Colocar aquilo para fora. Esse repertório foi ampliando o meu processo criativo, claro, porque eu tenho mais argumentos, eu tenho mais palavras, eu tenho mais ferramentas, né, para ir assimilando e finalmente criando esses espaços, né, ressoantes com e podendo ser mais eu mesma, né? Eu podendo me sentir que eu também sou uma criadora de conceitos. E isso é o Trem Saber. O Trem Saber, ele tem esse convite o tempo inteiro, né? Mesmo que traga conceitos bem que a gente não entende nada, mas a gente entende. E depois vai entendendo e vai ganhando proficiência nisso. Essa frase, que é uma das mais escutadas a princípio, né? Não entendi, mas amei, ela mostra, a meu ver, eu sempre achei isso, né? Que apresentar os transsaberes de cara dá uma cutucada na intuição, que sempre foi a ideia mesmo, né? E que quando cutuca a intuição, a pessoa sente aquele comichão, isso é importante, isso me chama de alguma forma, mas o meu racional ainda não está acostumado com essa selvageria dos conceitos, né? E aí a pessoa vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. E é muito lindo ver esse processo, né? Você diria, Duda, que a questão dos transsaberes tem um aspecto terapêutico? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu fiz terapia, né, durante bastante tempo. Algumas pessoas já sabem aqui, né, enfim, que me conhecem, me acompanham. E eu sempre acreditei muito, né, no trabalho terapêutico para, enfim, né, acho que a gente nunca precisou tanto aí dessa ampliação porque eu acho que o trabalho terapêutico é uma ampliação de consciência, né? Você amplia o seu nível de consciência para você conseguir de novo assimilar e tal. Quando eu entrei nos Trem Saberes, porque quando você está na terapia, pelo menos as terapias que eu fazia, né, ou uma terapia mais convencional, digamos assim, você fala, né, e você tenta falar sobre os seus sentimentos de alguma maneira, e a gente vai ali, né, tentando assimilar aqueles sentimentos. Só que como os sentimentos, no meu caso, tá, gente? Estou falando, claro, dentro sempre da minha perspectiva, dentro do meu contexto social, econômico, político, familiar, tá? É sempre só da minha experiência que eu posso falar, né? Mas como o meu repertório interno, né? Os meus sentimentos, eu sentia que as palavras não davam vazão para aquilo. Eu não conseguia expressar, e aquilo me dava uma angústia tremenda. Eu me sentia muito sozinha, de não conseguir ter essa caixa, né, essa ferramenta, esse repertório para conseguir traduzir o que de fato estava acontecendo. Então, a gente usava, né, eu usava palavras que eu tinha ali, que eu sabia, né, de um senso comum que muitas vezes estava muito carregada e muito vulgarizada, né? Então, várias palavras, a gente, sei lá, tem várias palavras que a gente usa e que elas estão muito carregadas de muito sentido, de muito significado, de muito reforço, e que você não consegue ter a sua própria criação, né? Eu queria inventar um dicionário meu, né? Assim, que todo mundo pudesse conhecer depois, mas porque aquilo não era o que eu estava querendo dizer. Quando eu entrei nos Trem Saberes, que o Nelson começou a trazer conceitos como aumento de potência, ao invés de falar em poder,
Gente, isso assim, para mim foi uma revolução, né? A gente sempre fala, eu preciso o poder feminino, eu quero ter mais poder, né? A gente fala sempre do o poder da mulher. E quando eu falo, não, é o aumento de potência. É uma coisa, inclusive, depois a gente foi compreendendo que quanto maior o poder, menor a sua potência. Né? E claro, né? Quanto maior a sua potência, né? o poder diminuindo, a sua potência aumenta. A sua e a de todos com quem você tá, né? Se relaciona. Poxa, eu não quero poder, eu quero potência. E que potência é essa, né? Essa potência interna que reverbera, né? Aí eu tenho uma infinidade, né, de exemplos aqui. A imanência. O que é imanência? Aí quando ele falava essa palavra, eu falava, né, gente, mas da onde? Nem sabia que existia. O que é imanência? A imanência é o oposto da transcendência. Não está lá, está tudo aqui agora. Que era como eu sentia. Eu, quando, por exemplo, era nova, eu tinha um sonho, para mim eu tinha vivido aquilo verdadeiramente. Eu não estava separado de mim. Eu sofri as consequências daquele sonho. E aí eu fui estudar num grupo de estudo chamado Ontologia Onírica, em que traz conceitos de filósofos, Bergson, né? Enfim, aí tem uma outra infinidade aí que mostra que não tem que a pedra, a montanha, o sonho, somos devir, somos mudança, somos não tem diferença, é só uma questão de intensidade, velocidade. Aí, gente, isso assim, aí eu falo, então tá legal, então tá bom. Então quer dizer que aquele sonho que eu tive não tá separado, não tem, né? E aí ele vem, porque toda essa confluência entre os saberes tem a ver com o pensamento não dual, né? Da gente ir retirando esse dualismo. E a gente é criado no dualismo, a gente nasce no dualismo, né? A gente o berço que nos acolhe é o dualismo, né? Natureza e cultura, né? Eu e você, preto e branco, tudo separado. E a gente não tem a menor ideia de como isso reverbera em toda a nossa vida, como isso se manifesta desde a hora que você vai escolher o que você vai comer até em quem você vai votar. Ou né, nessa separação Ocidente-Oriente. Né? Aí ele fala, né? Você traz essa informação. O Oriente não vê Ocidente e Oriente, mas o Ocidente vê Oriente e Ocidente. Isso, sabe? Então são mônadas, né? Que vão se abrindo, são coágulos que vão se abrindo, de bolsões, de clarões que vão dando. E é óbvio que isso tem não é um respaldo, é um resultado terapêutico. Porque eu não me sinto mais desamparada, ou melhor, cada vez menos, né? Porque é claro que é um processo. Os Três Saberes, ele é um processo, né? Tem muitas pessoas aí que estão nos grupos de estudo, né? A gente faz o grupo, eu estou há 5 anos fazendo os grupos. Por quê? Porque não é... Você não traz o conhecimento, entende aquele conhecimento e aí você leva para a sua vida. Não é isso. Você deixa o conhecimento permear. E aí ele entra nas suas vísceras e você começa a perceber essa mudança de atitude, de pensamento, é um fortalecimento, entendeu? Que você vai aos poucos ganhando. Mais terapêutico do que isso é impossível, né? Eu acho que esse é o grande sonho de todo terapeuta, é ver a pessoa realmente ali tendo uma nova visão de mundo, podendo ter uma liberdade, né? Enfim, sair ali daquele consultório feliz, né? Alegre, né? Potente. Né? Então, sem dúvida, esses conceitos aí são extremamente caros. A Fernanda está falando aqui, bem do jeito que vocês descreveram mesmo, estou presa aqui sem entender nada. Bem-vinda à vertigem, Fernanda. Fernanda? Não está entendendo nada dos Três Saberes? Mas ela está presa, está aqui, está escutando. Ela está presa, tá bom. Eu posso tentar traduzir um pouquinho. Oi? A minha querida amiga Ana Beatriz, ela está falando aqui, como diria Pasolini, educação é na carne. É isso aí. Exato. Isso aí.
Duda, fazer uma fofoca sua aqui. Um dos termos que você usava para falar da sua apreensão nos trançadeiros é estar na máquina de lavar. As pessoas adoram ouvir essa... Então, eu ia explicar por aí mesmo, porque o Nelson, né, ele vai vir com o Spinoza, o Leibniz, eu venho com a máquina de lavar roupa, porque aí fica bem mais fácil e é um trampolim para os trem saberes. A minha máquina de lavar roupa serve de trampolim para os trem saberes. Vou pedir a licença do criador, tá? E eu vou falar com as minhas palavras. O que são os trem saberes, tá? Os trem saberes é um campo conceitual de conceitos e de experimentos. E o Nelson propôs uma união de saberes, tá? Uma união o que era separado na universidade, na faculdade, em disciplinas. Ele foi lá e falou: olha, não existe separação. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático. O Newton, nosso grande físico, tinha a maior biblioteca alquímica do mundo. Ninguém sabe disso. Eu garanto que ninguém que está assistindo aqui, que vai assistir para a posteridade, sabe que o Newton era um grande alquimista, né? E que a única coisa que ele fez foi matematizar uma intuição. E essa força gravitacional, isso é completamente intuitivo, tá? Ninguém fala sobre isso. O Nelson trouxe isso. Isso, para mim, a ciência nasceu da magia, é uma desconstrução de tudo. É por isso que não dá para entender mesmo. E é isso, tá certo. Você não está sentindo nada de errado. Assim como eu cheguei lá com o livro, está aqui, A Ontologia Onírica. Eu falei, ó, esse título aqui já era, não dá. Por quê? Como assim? A gente está falando, o Ocidente está inteiro focado no cientificismo, no racionalismo, e Kant, né? Descartes, penso, logo existe, uma separação completa, né? Minha cabeça, consciente e inconsciente, é tudo dual. E alguém vira e fala, o Newton era o maior alquimista? Esse cara tá maluco. Então, estamos check, Fernanda. Tudo check aí. Legal. Agora tem na Wikipédia. Agora está na Wikipédia que o Newton... Agora tem, mas mesmo assim, né? Não é comum. A pessoa não registra, E você nem apreende isso, né? Então, legal. E ele vai criando toda uma linha conceitual com esses autores que ele escolheu, com liberdade, para fazer uma confluência entre os saberes. Então, é um grupo de estudos de filosofia, arte, política libertária, mística, né? E ciência. Então, ele consegue fazer essa confluência entre os saberes. Depois ele fala aí da banca de doutorado dele, na tese dele, tinha um de cada disciplina, todos juntos, tentando que resolver aí o rumo ao inominável, que é para onde a gente está indo, né? Então, legal. Com isso, você começa a desconstruir toda a sua forma de pensar, a desconstruir... E aí, claro, que tem quem vai ressoando, né? A gente são as ressonâncias, né? As ressonâncias, as vibrações que vão ressoando com esse tipo de... Opa, peraí. Então, quer dizer que Newton... Então, peraí, a ciência nasceu da magia? Então, aí você começa, né? E aquilo vai te instigando e vai vendo informação para... É quase que assim, vem uma informação, uma onda de informação para te dar uma base, mas a questão não é essa, a questão é como você vive depois dessas informações, né? Como é que você lida com a sua vida, né? É impossível você lidar de novo da forma que você estava lidando ontem. De repente, você se encontra dentro de uma máquina de lavar roupa, tá? Que é o seguinte, você começa a ver que tudo que você pensava pode ser aberto, pode ser repensado, pode ser. Não é uma ditadura, porque senão a gente cai no dualismo de novo. Mas é um convite o tempo inteiro. Quando você vai... então é por aqui. Aí os três saberes vai lá e... mas... Olha só, tem um outro conceito aqui. E puxa um fio. E, de repente, você está numa malha. Numa malha de devires. Duda, o que é devir?
Da onde vem essa palavra? Nunca tinha escutado falar também. Não tem problema, né? Devir é esse eterno movimento, essa eterna mudança. E é um aí você fala assim, entendi. Porque Heráclito falava, né? Se aprendeu alguma coisa, a gente está sempre mudando. Não. Mas é uma mudança que muda. Pronto. Mais 10 dias em casa, 10, 20, um mês. Que mudança? Como assim que muda? Aí você vai tirando o chão. Né? Vai tirando o chão, vai tirando o teto, vai tirando a casa. E aí você se constrói aonde? Porque tinha que ter né? A gente aprendeu que tem que ter um chão, um teto, né? Mas então agora onde é que eu tô? E aí você se encontra dentro de literalmente numa máquina de lavar roupa, porque o Nelson ele desenvolveu uma meditação, uma experiência disso chamada Vortex, né? Depois ele conta aí um pouquinho da epifania, né? Uma segunda live. Depois, você me diz aí a hora que eu não estou vendo, tá, Nelson? Pode ir tranquilo. Pode ir faz aí. Mas que é o devir, que é uma experiência meditativa em que você literalmente experimenta estar nesse movimento. E durante muito tempo você ainda se coloca num lugar assim, que é você, e aí você entende o movimento e esse movimento em volta. Então é um vórtice, literalmente, né? Um espiral, e depois você vai aprimorando, e aí você fica realmente dentro de uma máquina de lavar, e isso não sou eu que estou dizendo, eu já confirmei, todo mundo que participa desse processo se sente em algum momento assim, né? Dá outros nomes, mas eu acho máquina de lavar muito bom, porque aí tem sabão, seca, mas não seca, aí tem o alvejante, aí você acha que acabou, não acabou, aí você mistura as cores, é assim, até que você começa a receber um novo convite, que é você ser a máquina de lavar. Que aí, vou fazer parafraseando Deleuze e Guattari, né? Que é aquela história que essa aí eu acho que é mais conhecida, né? Primeiro o surfista chega na praia, olha aquele mar, assim, se sente separado, né, do mar, e toma uns caixotes na cabeça. Depois o surfista ele entra, ele consegue pegar as ondas boas, ele se sente uma ressoa, né, com aquilo, então ele consegue se sentir mais amparado, até que ele descobre que ele é o mar. Essa história é muito linda, e a máquina de lavar roupa é na mesma linha, tá? Então, uma hora você descobre que você é a máquina de lavar roupa. E isso te dá um amparo, né? Porque o que a gente sempre, assim, o que eu sinto, né? Assim, tudo que a gente quer é um aconchego diante do caos, né? E se você fica lutando contra a máquina, você vira a máquina e não adianta, porque você vai estar sempre separada. É como se você estivesse sempre numa situação de separação, tentando lutar contra a guerra, né? De lutar contra a guerra é virar a guerra, não tem jeito. Agora, se eu for a máquina, né? Se eu for também a guerra, aí a gente está começando aí eu acho que tem uma grande transformação acontecendo, mesmo, né? Efetivamente, nas nossas vidas e nas vidas de que a gente se relaciona e naturalmente do cosmos todo, tá? Então, esse é o convite. Aí você fala, bom, legal, entendi o que são os três saberes, os conceitos. Claro que não, né? Assim, para você estudar os autores demanda tempo, né? São cursos de extensão, né? Não é um grupo de estudo que você vai conseguir saber quem é o Leibniz, o Bergson, os estoques, o hermetismo, né? Toda essa linha filosófica aí e de estudiosos. Então, isso claro, tem um tempo, mas assim, tem uma hora que você, legal, entendi. Aí vem o Nelson e fala, bom, então agora isso tudo é um trampolim. Aí eu falo, trampolim para onde, Nelson? Para onde? Rumo ao inominável. E cá estamos nós, rumo ao inominável. A gente não sabe, porque se o devir muda, se a mudança muda, né? Só temos o aqui e agora. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui?
vamos curtir o processo. Vamos ser máquina de lavar e vamos embora. Não tem muito... É isso. Então, ele não deixa. É um convite o tempo inteiro, né, para essa perspectiva, mas sem transferência, porque senão a gente cai de novo no dualismo, senão a gente volta para aquela dependência de alguma coisa, de um salvamento. Porque, Fernanda, para você aí, o que o Transsaberes, no fim do dia, faz é te trazer maior potência para você não cair numa dependência de representatividade, seja da sua mãe, da política do Brasil, da escola, do médico. Todos são importantes, todos têm o seu papel, mas você não vai perder. É um convite a você não perder a sua autonomia, você não perder a sua potência, em detrimento às instituições e ao que está fora, que você acha que está fora, né? Que acha, porque na verdade está tudo dentro, fora, não tem dentro e fora aqui, né? Mas assim, essa ideia porque essa ideia de estar fora é que causa o tal do desamparo e desse desaconchego cósmico que a gente vive o tempo inteiro, né? E agora em tempos de pandemia não precisa nem descrever mais. Então, é uma alegria. De novo, eu só posso falar que é uma alegria. Os Transsaberes é uma alegria, realmente uma alegria. Duda, a Rita está aqui comentando que está lembrando que no grupo de estudo tinha um esqueminha do Cone e do Bergson. Isso, eu faço para algumas amigas às vezes. E aí depois o Vortex veio dar uma desconstruída leve aí no Cone do Bergson. Mas... Porque o Cone do Bergson ainda tem uma dualidade, né? Ainda tem o virtual, o atual, aí ele se atualiza, então ainda tem um Cone. Eu posso depois mandar o desenho, eu adoro fazer esse desenho porque fica claro. Mas é legal, eu acho o Cone do Bergson fundamental, porque ele é o meio do caminho. Porque se você sai do pensamento dual e a gente cai direto nesse nominável, né? Dá falta de ar, né? Assim, vamos calma. Então, o Bergson, ele é né, no Matéria e Memória, ele é muito... Eu amo o Bergson, eu tenho que estudar mais sobre ele, aprofundar, mas assim, ele me trouxe um acolhimento muito importante nesse sentido, porque ele ainda mostra onde está o sonho, os níveis de quase morte, o platô, né, que vivem os que ele chama de iluminados, enfim, né, os diplomatas cósmicos, né, os xamãs aí que a gente... Muito mais legal falar diplomata cósmico do que xamã, né, gente? Eu adorei esse negócio. Então, assim, você consegue entender que isso são gradações, né, e que tem aqui que tem um pano e que uma coisa se atualiza e que tem um ponto de encontro. Mas aí a gente fala o seguinte, não é um ponto de encontro. A gente tem um vórtex aqui e agora, nesse grande aqui e agora, né? E aí ele vai fundamentando, os Transsaberes vai fundamentando isso por meio de autores escolhidos aí pelo Nelson, que vão desde antes do Egito, né, antigo, até Deleuze e Guattari, o antropólogo Tim Ingold, enfim, é uma turma aí muito interessante, que a gente não... Garanto que 90% das pessoas aqui não aprendeu na faculdade. Difícil, né? Pelo menos, de novo, dentro da minha realidade, do meu contexto, das pessoas de onde eu nasci e tudo mais, é difícil. Então, foi um deleite. Duda, a própria Rita, que acabou de comentar aqui, ela participou junto com a gente num processo que você ajudou muito, que é realizar em 2016 o Cosmicidades. Cosmicidades com primeiro S entre parênteses. Foi muito lindo o processo, tanto a ideia original quanto o processo de organizar, que a gente sentava lá no Cafeína, lá em Copacabana, e realizar, de fato, o dia do evento, né? Porque a gente colocou todo mundo numa roda. Os convidados eram convidados para dar um trampolim para a conversação e eles sentavam misturados no público, né? A roda era com convidados e participantes, né?
a ideia de não ter hierarquia entre palestrante e ouvinte, né? E acabou que funcionou tudo lindissimamente bem. Como é que foi isso aí para você? Então, é, foi uma reunião, né, de pessoas, assim, ainda tem isso, né, os Transsaberes, eles agregam, né, é uma egrégora, literalmente uma egrégora de pessoas incríveis que são, né, se tornaram meus amigos, podia ficar botando uma lista aí de pessoas que começaram, né, e a gente vai levando gente, então além do grupo, né, e do estudo, todos os chopps que a gente tomava, as conversas, as festas, né? Então, isso aí também Então, porque é o transsaber na vida, né? Não tem... Vamos estudar, porque para mim era assim, vamos estudar na faculdade, sai e vão me divertir. O transsaberes fala, não, é aqui e agora. Então, para ser alegre, o processo é agora, tem depois, né? Então, isso a gente leva a seríssimo, né? E o Cosmicidades, que eu tive a honra de ajudar, né, ali de alguma maneira me envolver, né, no evento, foi muito bonito. A gente tinha o professor Zé Pacheco, foi falar de educação. A gente tinha o Righetti, né, um palhaço incrível, lindo, né? E tem sempre aquela passagem que a gente sempre lembra, né? Que o Zé Pacheco, da Escola da Ponte, ele fez algum comentário e ele falou: não, porque isso é uma palhaçada, né? Fazendo alguma denúncia à educação. E aí o palhaço levanta e fala: e por que não uma professorada? Né? Isso é muito forte, desconstrói todo, né? A gente nem se liga, a gente nem raciocina, nem pensa, né? Isso é uma palhaçada. E ele ali, né, fazendo a palhaçaria, né, mostrando a vulnerabilidade assim no último grau e como isso é forte e potente. Então, enfim, foi um encontro muito bonito. A gente estava com uma força e uma egrégora muito bonita e foi um evento muito forte, né? Muito assim gratificante, né? De novo, que manifesta todo esse conhecimento, ele vai de fato, né, para as bases, para a estrutura, para os encontros, para a vida, né? Então ali foi uma manifestação muito forte, né, desse Três A Saberes. gente teve também a Viti Chion, que fez uma meditação, a, Sim. o Renato Nogueira, que é um filósofo de afroperspectividade, o Alterives Maciel, muita gente boa, foi realmente um encontro muito legal. Duda, então, assim, eu vou daqui a pouco te passar para umas palavras finais, assim, eu vou dar alguns avisos para o pessoal. Gente, a Duda não teve isso, mas quem quiser vai ter agora um curso especialmente feito para aquelas pessoas que amaram, mas não entenderam nada, que é o Iniciação aos Transsaberes, que vai ser dia 18, começar de 18 agora de setembro, numa sexta-feira, de 19h30 às 21h30, online também, no Zoom, com preço super, super, super promocional para a galera que está chegando aí agora. Você pode ter acesso à inscrição ao site no link da bio, Transsaberes. O pessoal do Facebook pode ter acesso nos eventos dos Transsaberes. E a galera depois no YouTube eu vou colocar na própria descrição do vídeo, eu vou colocar o link lá. A iniciação aos Transsaberes vão ser 4 encontros que a gente vai trabalhar todos os conceitos mais importantes dos Transsaberes de forma bem didática, sem muita citação acadêmica, indo direto ao assunto e fazendo o exercício em Vortex, uma versão mais simples, uma versão mais desenvolvida, né? 2 versões do exercício em Vortex, que envolve essa questão da meditação com o estado vibracional. É um exercício que une práticas
esotéricas, tanto ocidentais como orientais, né? E, bom, isso é o curso online, que vai estar começando dia 18, na sexta-feira. E semana que vem a gente vai ter um outro convidado especialíssimo, que é, assim, talvez a pessoa na academia que mais ressoa com os transsaberes, que é o antropólogo Gustavo Chiesa. O Gustavo, ele escreveu o livro Além do que se vê, que é a tese de doutorado dele, que foi uma tese de doutorado sobre o ectoplasma, o trabalho etnográfico. Aliás, eu conheci ele durante o processo etnográfico dele, que ele foi perseguir o conceito de ectoplasma numa linha que a gente acha muito muito importante, que é a linha que, como a Duda citou, que é a linha do Tim Ingold, o antropólogo, né? Então, ele vai estar aqui semana que vem, terça-feira, 19 horas, Gustavo Chiesa, para conversar com a gente. Duda, palavras finais aí. Estamos com um tempinho aí, 10 minutos. Tá legal. Não, dá vontade de contar um monte de coisa, mas eu queria fechar, né, essa nossa primeira live juntos aí. Veio assim um tema que para mim é muito caro. Gostou? O Nelson adora falar para mim é muito caro. Além de tudo isso que eu comentei, né, tinha a questão da intuição, da magia, da espiritualidade, que eu comecei a trabalhar um pouco com, né, comecei a desenvolver isso um pouquinho aí exatamente nesse período, né, para mim antes não existia isso, para mim espiritualidade estava ligada à religião, né, e pronto. E o que não estava ligado à religião também não era alguma coisa factível, então para mim isso era um mundo que não existia. E aí quando eu comecei eu fiz um curso e isso começou a ser uma prática, eu sentia muita... Você está me vendo, Nelson? Acho que meio que congelou aqui, tá? Porque congelou para mim aqui agora voltou. Quando se falava em espiritualidade, eu sempre senti que, para mim, estou falando para mim, tá? Não estou dizendo que isso é o certo e nem que é para todo mundo, mas para mim faltava uma consistência, um embasamento, né? Isso era uma necessidade que eu sentia, inclusive por conta do repertório também, porque eu pensava, com embasamento, né, teórico, ou com certeza alguém fala sobre isso, alguém estuda sobre isso, né? E tem um repertório mais interessante do que esses que eu estou sendo apresentadas inicialmente. E como eu falei no começo, vem muito a espiritualidade é uma palavra muito usada, né? Muito carregada de muitos sentidos que distanciaram, né? A linguagem, né, que a gente fala, né? Ela criou um véu, né? A linguagem ela cria um véu entre né? A gente está acostumada a falar a palavra, a gente já não conjura mais, né? Como fazia antes dos faraós. Quando eu falo que eu sou a sabedoria, eu não estou falando da sabedoria como uma palavra, porque eu sou ela, né? E a linguagem foi distanciando e a gente acha que está num nível, né? Então, espiritualidade, pumba, né? Já vem um monte de julgamento, já cria todo aquele sistema e aí você já fica completamente distanciada e isolada daquilo. E eu, nesse fluxo, falei, a espiritualidade para mim, não quero falar sobre isso, primeiro. Mas eu comecei a fazer cursos, a me interessar, e aí eu vivi um conflito interno muito grande, porque era isso, eu não gostava da forma como as pessoas falavam, eu não gostava da egrégora da espiritualidade, mas eu estava ali completamente inserida. E aí, todos esses estudos, né, que o Nelson traz, a ontologia onírica, agora com o novo livro dele, o Vórtex, e todo o fundamento acadêmico e estudioso, inclui não, né? É enlaçado pela mística, porque é na intuição que a vida acontece.
Então, além de tudo, eu ainda ganhei esse diamante acadêmico, né? Esse diamante porque foi a cereja do bolo, né? O brilho nessa história toda. Porque não é tudo isso um trampolim para que eu possa dar vazão a essa intuição que sou. Não é que eu tenho uma intuição. Nós somos coágulos, né, do cosmos, né? A gente tem uma dimensãozinha ali de individualidade, né? Eu sou a Duda, ele é o Nelson, vocês são vocês. A gente tem aqui algum nível, mas somos coágulos de uma corrente única, sanguínea única, única que muda e que pode mudar. Até a gente nem sabe ainda o que a gente pode virar. Né? O Nelson fala em aula, gente, ele é abusado. As leis da física podem mudar. Abusado. A gente fica desesperada. Mas para o Sharia, para um trabalho intuitivo, né? Comecei a conseguir dar muito mais valor a tudo isso, conseguir me posicionar muito melhor com esse trabalho intuitivo, porque isso cria ponte. Esses conceitos vão criando ponte e vão mostrando, e vão refinando, vão calibrando as conexões que a gente quer fazer. Mesmo que né, todos somos um, a gente já entendeu isso, mas que esse todos somos um também ficou muito vulgarizado, né? Me desesperava, eu ficava desesperada. Essa coisa, né? Era aquelas fotos assim, todos somos um, né? Mas todos somos um aonde, cara pálida, né? Do que você está falando no final? Então, o conceito científico, né? Das ondas vibracionais, da mecânica quântica, toda essa nova onda, literalmente, que a gente está tendo acesso, com os conceitos filosóficos, né? Porque, como diz o Nelson, as instituições elas tentam ficar separando, né? Tira a filosofia de tudo, né? De todo conhecimento. Aí tira a filosofia, vira aquela ciência presa, dualista, agarrada, você não consegue trabalhar. Então, quando você vê tudo isso enlaçado com um olhar para esse inominável, para essa intuição, e você dá consistência à intuição, aí eu falei, então é aqui que eu vou ficar. Essa é a minha... É desse lugar que eu quero fazer os meus trabalhos espirituais. É desse lugar, né? Eu faço uma técnica, né? Eu tenho trabalhado com uma técnica de leitura, né? Energética. Então, assim, é desse lugar que eu quero fazer minha leitura energética, né? Que é o que a gente tem de recurso hoje. E muito recurso bom disponível, mas que ficou escondido lá na Inquisição, lá tudo apagado, né? Tudo queimado, né? Mas está aí, está aí disponível para a gente, acessível. A instituição acadêmica, o Transsaber, ele arrasou, ele ultrapassou as paredes da academia e chegou para a gente com muita compaixão, com muito amor, com rumo à intuição e com esse brinde ao amor incondicional. Que eu acho que é isso. Acho que eu não tenho mais palavras assim. Por hoje só, hein? Porque a gente pode conversar muito ainda. E, claro, estou super à disposição porque esse tema é a minha vida. Tá bom? Acho que deu, né, Nelson? Deu a hora aí, viu? Eu sou certinha, hein? Aqui não brinca. Tá ótimo, maravilha. Você falou uma coisa que eu também acho muito importante, que é o fato da espiritualidade hoje ter se tornado mais uma disciplina. A espiritualidade profunda, ela vai entrar nesse lugar também de coexistência, do inominável, etc. Mas do jeito que a coisa foi trabalhada, com influência do cristianismo, do iluminismo, da revolução científica, hoje em dia acabou, em geral, a maior parte das vezes, virando mais uma disciplina e dando mais trabalho para a gente realizar as confluências e as ressonâncias. Exato. A Heloísa está perguntando aqui se intuição é o mesmo que pressentimento. O pressentimento é só um subconjuntozinho da intuição.
Já teve uma live, ela está pedindo uma live aqui de intuição, já teve uma live de intuição, olha lá, ou no IGTV dos Transaberes aí. Mas a gente pode fazer outra. Intuição é tema aqui muito caro. E no YouTube também tem lá, mas já fica o convite aqui para a Duda voltar para a gente conversar sobre intuição. Com certeza, com o maior prazer. Então, gente, espero vocês semana que vem, terça-feira, nessa mesma transhora, nesse mesmo transcanal, 19 horas, terça-feira, para a live com o Gustavo Chiesa, sobre antropologia ecológica, ectoplasma e Tim Ingold e muitas outras coisas. E dia 18 de setembro, o início do curso introdutório, iniciação aos Transaberes. Então, sejam iniciados nos Transaberes a partir do dia 18, em 4 encontros. Pega o link lá na bio e tal. E, Duda, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado. Transaberes sempre vai ser a sua casa. E muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Duda. Muito obrigado, Cosmos. Até a próxima. Rumo ao inominável. Rumo ao inominável. Rumo ao inominável. Amor incondicional. Yeah. Valeu, Nelson. Obrigada. Valeu, boa noite, amigo. gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.